Em apuração agora de Paula Martini e Leandro Rezende sobre o motivo de Marcelo Crivella ainda estar no presídio de Benfica. Paula Martini, Leandro Rezende com a apuração pra gente. Paula, por que o prefeito ainda não deixou Benfica? Boa tarde. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Glória. Boa tarde a todos. Vamos por parte, então, falando primeiro do desembargador plantonista aqui do Rio de Janeiro, o Joaquim Domingos de Almeida Neto, ele que não concedeu ainda o alvará de soltura ao prefeito afastado do Rio, Marcelo Crivella. Ele expediu um despacho às 9h47 da manhã de hoje e, nesse despacho, disse que não caberia a ele tomar providências e que enviaria o processo para a relatora do caso, a desembargadora Rosa Helena Macedo, para que ela então tome as providências necessárias. Com isso, o prefeito afastado do Rio, Marcelo Crivella, ele continua no presídio de Benfica, que fica aqui na zona norte do Rio de Janeiro. A gente tinha a expectativa que ele saísse hoje de manhã, o que ainda não aconteceu. Vou ler então o que disse o desembargador plantonista nesse despacho. Abre aspas. Conforme determinação expressa do ministro-presidente do STJ em sua decisão, comunique-se com urgência à desembargadora relatora Rosa Helena Pena Macedo e ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, desembargador Cláudio de Melo Tavares, solicitando informações que deverão ser prestadas preferencialmente por meio de malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo. Encaminhem-se ao expediente a senhora excelência, relatora, que decidirá com sua habitual diligência. Por enquanto, nada a prover em sede de plantão, fecha aspas, escreveu o desembargador plantonista, lembrando que a gente se encontra nesse momento no recesso do judiciário. A gente procurou também a defesa de Marcelo Crivella, que nesse momento é exercida aí por 3 advogados, e eles informaram o seguinte, que esperam que essa medida do Superior Tribunal de Justiça, a prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica, seja cumprida o mais rápido possível e que eles estudam ainda acionar o Conselho Nacional de Justiça por causa dessa conduta do desembargador plantonista e pela demora da expedição do alvará de soltura. Mas, como eu disse, essa é só a primeira parte dessa demora. Vou chamar agora o Leandro Rezende, porque, Leandro, tem um outro problema que já é um velho conhecido aqui do sistema penitenciário fluminense que também está atrasando a saída de Marcelo Crivella. Não é? Conta pra gente, por favor. Boa tarde. Oi, Paula, boa tarde para você, todo mundo com a gente aqui no 360. Pois é um problema que já atravessa anos aqui no Rio de Janeiro, a falta de tornozeleiras eletrônicas. A Secretaria de Administração Penitenciária aqui do Rio de Janeiro tem dito que não é esse o problema da vez, que não falta tornozeleira eletrônica no momento e que Crivella ainda não saiu do presídio por conta desse imbróglio judicial detalhado agora pela Paula Martini. Mas eu apurei com algumas fontes aqui do Ministério Público, também com advogados que atuam diariamente no sistema prisional do Rio de Janeiro, de que há sim, nesse momento, agora no final do ano, uma falta de tornozeleiras eletrônicas para poder atender, sobretudo presos que estão progredindo para o regime aberto agora no final do ano. Então, essa falta de tornozeleira é uma realidade. Tanto é uma realidade que no começo desse mês, no dia 3 de dezembro, a Secretaria de Administração Penitenciária abriu uma licitação para comprar 9.500 tornozeleiras eletrônicas. Previa aí um gasto de 26 milhões de reais para comprar essas tornozeleiras eletrônicas, porque não é só a tornozeleira, né? Tem que fazer todo um sistema de monitoramento eletrônico dos presos. Esse edital foi aberto no dia 3 de dezembro, mas no dia 17 desse mês, na semana passada, portanto, o edital de compra dessas tornozeleiras foi suspenso para que sejam analisadas as documentações das empresas que querem fornecer esse equipamento, a tornozeleira eletrônica, aqui para o Rio de Janeiro. Então, existe, de fato, esse problema aqui no Estado, tanto existe que nesse mês mesmo o governo abriu esse processo para tentar comprar mais tornozeleiras eletrônicas e aí dentro do processo de compra a gente tem mais ou menos uma noção do tamanho desse problema. O Estado avalia que tem hoje 5.000 presidiários, né, que estão cumprindo algum tipo de medida restritiva de liberdade usando tornozeleiras eletrônicas. Essa compra foi suspensa, não tem prazo aí para o Estado resolver esse problema e, enquanto isso, a gente acompanha a expectativa por essa soltura de Marcelo Crivella, sendo atrasada aí pela falta do equipamento que ele precisa colocar, de acordo com decisão do Superior Tribunal de Justiça, e pela não decisão dada aqui no Rio de Janeiro. Paula.
Seguimos aguardando então, Leandro. Obrigada mais uma vez pelas informações e vamos agora então lá para frente do presídio de Benfica, na zona norte do Rio. Chamo para conversar com a gente também o repórter Pedro Duran. Oi, Pedro, boa tarde. Atualiza para a gente alguma movimentação diferente e como que ficou também a situação daquela audiência de custódia dos outros 2 presos. Você até informou isso para a gente ontem, que não falaram ontem porque estavam com suspeita de Covid-19 e ficaria para hoje, então, essa audiência. Conta para a gente tudo que você sabe aí. Boa tarde. E já terminou, novamente. Viu, Paula? Boa tarde. Desde amanhã. Oi, Paula. Boa tarde para você, boa tarde para quem acompanha o 360. Essa audiência de custódia já terminou. O ex-delegado Fernando Moraes e o empresário Adenor Gonçalves vão continuar presos. Eles estão com suspeita de coronavírus no hospital penitenciário em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro, e por lá vão ficar até que essa suspeita seja descartada ou até que eles passem pelo quadro de coronavírus, pelos 14 dias de sintomas e possam ir de fato para a penitenciária. Isso se não tiver nenhuma decisão da justiça para tirá-los de lá. Lembrando que Adenor Gonçalves é um dos empresários apontados nesse esquema como sendo uma espécie de intermediador da propina, com a Sim Saúde, também com outras empresas desta área, justamente para cobrar propina para esse suposto QG da propina denunciado pelo Ministério Público. E Fernando Moraes é ex-delegado e é ele que fazia na acusação do Ministério Público a cobrança de propina, inclusive de forma violenta, é o que mostra o documento que foi apresentado para a Justiça com mais de 400 páginas. Ele que era delegado, trabalhou na delegacia anti-sequestro e acabou usando a violência para cobrar propina, segundo a acusação do Ministério Público. A gente está aqui na frente do presídio de Benfica. Já fazem 18 horas que essa decisão do Superior Tribunal de Justiça foi publicada. O presidente do STJ disse que Marcelo Crivella deveria deixar a prisão com tornozeleira eletrônica e que poderia voltar para casa com uma série de restrições, como vocês diziam, teria que entregar o celular, os tablets, os computadores, qualquer tipo de contato com o meio ambiente externo deveria ser evitado. Apenas familiares, profissionais da saúde, pessoas ligadas à defesa dele poderiam ser contatadas pelo prefeito, que continuaria afastado. Os advogados dele, você me perguntava da movimentação, né, Paula? Já vieram aqui, já foram embora, vieram aqui ontem por volta das 11h30 da noite, já foram embora, depois voltaram hoje, conversaram com a gente, querem tirar o prefeito daqui a qualquer momento, mas ainda assim, sem essa decisão oficial do Tribunal de Justiça, que ainda falta para que Marcelo Crivella deixe aqui o presídio de Benfica, a gente fica na expectativa. 18 horas depois dessa decisão do STJ e com todo esse imbróglio aí que vocês diziam do relator, na verdade, do plantonista que quis passar para a relatora, para Rosa Helena Macedo, de novo, essa possibilidade de decidir, ou para o presidente do TJ, Cláudio Melo Tavares, ainda não se tem uma notificação oficial aqui para o presídio de Benfica sobre a soltura de Marcelo Crivella. Então a gente continua esperando, qualquer movimentação, a gente volta para atualizar esse cenário aqui para vocês. Paula, Glória e Daniel. Obrigado, Pedro, pelas informações. Então, a apuração agora de Paula Martini e Leandro Rezende explicando para a gente por que está travando essa saída de Marcelo Crivella do presídio de Benfica. Então, é burocracia, porque o desembargador pede que a desembargadora responsável, portanto, que libere e expeça o alvará de soltura e agora também a tornozeleira eletrônica.